Adilson Vilaça é jornalista, professor e escritor. Com a experiência de quem publicou mais de 45 livros, Vilaça apresenta a reedição do romance Cotaxé, que conta detalhes do conflito histórico que marcou o Espírito Santo na década de 50. O livro, de 1997, também virou documentário. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do jornalista, professor e escritor Adilson Vilaça. Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui. Bom, vamos começar já falando da novidade, que o senhor traz para a gente esse ano, que é uma nova edição do livro Cotaxé, isso mesmo? Cotaxé teve sua primeira edição em 1997. Foi uma edição feita pela Universidade Federal do Espírito Santo. E o livro prosperou. Então ele demandou uma segunda edição, a terceira, a quarta e, por fim, entrou numa fase de estagnação, porque o mercado capixaba, evidentemente, não é dos maiores, né? E nesse período não se fez mais a edição seguinte, e até que o livro começasse a ser lembrado e a ser solicitado. Então, eu estava numa fase agora, numa etapa em relação a ele, que era de fazer uma quinta edição a qualquer custo. Então, entrei em negociação com uma editora aqui do estado e com outra do Paraná, com a qual eu já tinha feito um livro também. E estava bem encaminhado, mas recebi a sugestão de fazer uma tentativa na Chiado Editora, que tem uma coleção que contempla todos os países lusófonos, que é uma coleção chamada Ecos da História, e que esse livro se enquadraria, que eu mandasse para lá. Fui, inclusive, aconselhado para isso pela minha esposa, a professora Maria Cristina D'Adalto. Ela disse assim, olha, o máximo que pode acontecer é que você receba um não, mas manda e tal. Então, com esse impulso, eu decidi mandar os originais para Chiado, em Portugal, e eles passaram pelo conselho editorial, eu recebi a resposta positiva daí a algum tempo, fizeram um contrato e essa edição agora ficou pronta, patrocinada pela Chiado. O fato de ser uma editora de fora, uma editora de Portugal, o que traz de novo para o seu livro? E eu queria saber também se teve alguma mudança no livro, algum elemento a mais que o senhor colocou para essa nova edição. Bem, a primeira questão é relativa à relevância que o livro adquire. Eu sempre soube que essa história, esse evento histórico, foi muito importante, embora no Estado ele tenha ficado em esquecimento durante muito tempo. Então, a Chiado está dando relevância a esse acontecimento e a forma como ele foi narrado. E, evidentemente, o livro entra no circuito internacional. Inicialmente, ele já será distribuído lá em Portugal, em países lusófonos e, evidentemente, aqui no Brasil. Então, essa é a primeira questão, Foi importantíssimo que ele conseguisse fazer esse voo, e passar o oceano, é a caravela voltando. Então, essa história chegasse até Portugal para daí ser disseminada por todos os países que falam língua portuguesa. E o que a editora fez foi dar uma nova roupagem, além de ser adaptada inteiramente à nova ortografia, que começa a valer logo no ano que vem. O livro foi todo adaptado à nova ortografia. Além disso, ele está impresso num papel pólen especial, que dá uma leveza, e esse papel que não reflete, não cansa a vista, dessa cor begezinho e tal, muito levinho, embora ele tenha ficado com 420 páginas, 100 a mais do que nas edições aqui no Brasil. Ele é um livro mais leve, relativamente ao peso, ele ficou bem mais leve. E isso é importante, porque quem carrega livro sabe que às vezes livro pesado, quem lê sempre sabe que se a página reflete muito, atrapalha a vista. Então a editoração que eles fizeram, também nesse papel muito bom e tal, ampliou as entrelinhas. Então nós temos entrelinhas um pouco maiores, o que facilita a leitura. Não houve alteração do corpo, que é número 12, o tamanho da letra, que é 12,
ficou inalterado, mas se alterou o espaçamento entre as linhas, o que nós chamamos tecnicamente no jornalismo de entrelinhas. Isso foi feito e, além disso, se deu um destaque especial para as ilustrações, que são as ilustrações do artista plástico Jorge Solé. Elas permaneceram, mas agora a Chiado deu um destaque especial a elas. Então elas estão, são 10 ilustrações, cada uma iniciando um dos capítulos, e são 10 capítulos. Então elas estão numa página isolada no início do capítulo. Então isso valorizou muito as ilustrações. De maneira que é um trabalho muito bem feito, né? Uma editora, como há tantas no Brasil, editoras muito boas, é uma editora muito categorizada, que trata o livro de uma maneira especial, para ele ter uma feição gráfica também moderna e que facilite ao leitor, né? Nós sabemos que quando as entrelinhas são pequenininhas e a fonte não ajuda e o corpo é pequeno, as pessoas têm dificuldade de ler. E normalmente quem lê usa óculos, né? Já tem algum desvio de vista que precisa ser ajudado e não atrapalhado. Então a gente teve aí essa mudança mais na parte visual, né? A mudança na parte visual, a mudança na parte de adaptação à nova ortografia e houve uma mudança no prefácio, né? Que foi feito um prefácio novo. Antes, eu fui incorporando o prefácio de cada edição. Então, a segunda edição tinha o prefácio da primeira ou da segunda, a terceira, primeiro, segundo e o da terceira, e a quarta do mesmo jeito. Então, agora não. Esses prefácios de primeira a quarta edição saíram e foi feito um prefácio integralizado e até um pouco mais extenso do que todos os outros anteriores para esta edição. Professor, eu queria que você contasse para a gente o que foi esse conflito, né, que o senhor narra no livro. O livro é um romance histórico, né, tá? A gente pode dizer, encaixar aí nesse gênero, digamos assim. Que conflito foi esse? Porque o senhor mesmo disse que ficou um pouco apagado na nossa história. A gente estuda pouco, né, esse conflito específico. O que aconteceu de fato? O Espírito Santo estuda muito pouco história do Espírito Santo. Agora tem buscado se evidenciar mais. Entretanto, durante muito tempo, a própria história do Estado ela não tinha privilégio, né, nos programas curriculares. E agora nós começamos a ter isso com a melhor intensidade. Esse conflito ele é gerado pela disputa no território contestado entre Minas Gerais e Espírito Santo, compreendendo o noroeste do Espírito Santo e o nordeste de Minas. Minas sempre tentou pressionar o Espírito Santo em relação ao território. Então nós tivemos disputa por quase toda a linha fronteiriça, disputas que foram bem significativas. Essa última disputa, concentrada no noroeste do Espírito Santo, geraria um território contestado de cerca de 10.000 km² de território, em que houve muita confusão mesmo, né? A disputa foi muito acirrada, o litígio muito intenso e as populações locais, tanto no que se imaginava Minas quanto no que se imaginava Espírito Santo, sofreram muito com isso. Então havia lugares em que a pessoa nascia, podia escolher se queria se registrar como capixaba ou mineira. Havia dupla jurisdição. Outros lugares, havia 2 delegacias de polícia, uma delegacia, uma mineira, uma capixaba, uma prendia, outra soltava, e havia briga até entre os padres, padre católico e padre mineiro, que não se entendiam. Há um caso famoso de 2 padres que brigaram no meio da rua, na cidade de Mantena, e isso tudo atrapalhava que aquela região vivesse sob legalidade e em paz. Bem, na década de 50, um baiano chamado Udelino Alves de Matos foi contratado para ser professor dentro do município de Joeirana, que era um município capixaba que não existe mais. Mas seria mais ou menos em que região o município hoje? de Joeirana, ele compreendia o município de Ecoporanga todo e o pedaço que hoje é Minas Gerais e tem o nome de Ataleia. Então, na verdade, tornou-se Ataleia dos mineiros, a Joeirana, e o pedaço que ficou para cá com o Espírito Santo é que acabaria virando Ecoporanga. Então, ele foi ser professor
no córrego Santa Rita, na fazenda de um senhor que tinha feito uma pequena escola para educar os filhos e educar sobrinhos e tal, as pessoas que trabalhavam com ele, e o martírio é que não tinha professor, não havia professor. Ele então fez anúncio, depois de tentar professor com o governo de Minas, com o governo do Espírito Santo, e não conseguindo com nenhum dos dois, ele fez anúncio na terra dele, em Alagoinhas, Bahia, e arranjou um professor, que veio de lá, esse senhor chamado, era um rapaz na época, o Delino Alves de Matos. E o Delino começaria então a lecionar nessa pequena escola, uma escola de fazenda, e em seguida ele se envolveria com os poceiros que chegariam para começar a demarcar terras devolutas, a se apossar delas. E o Delino tornou-se uma espécie de mentor, confortador espiritual dessas pessoas. Ele ia aos fins de semana para a região das posses e fazia orações, sermões, e andava sempre com uma Bíblia de paletó. Então as pessoas eram maltrapilhas, né, e tal, e ele tinha um certo porte, embora fosse uma pessoa pequenininha. Então era uma pessoa mais elegante, usava sempre paletó, gravata e com sua Bíblia, falava bem. E todo mundo então passa a ter muito respeito por ele, e ele se envolve nesse assentamento de poceiros e imagina que poderia dar uma solução ao conflito entre Minas Gerais e Espírito Santo, criando um novo estado nessa região do conflito. E ele criaria então o estado chamado União de Jeová, quer dizer, união de todas as religiões. Todos estavam convidados para fazer parte desse estado. Ele era muito religioso. Ele foi comparado com Antônio Conselheiro, de Canudos. Embora o Delino ele tivesse propósitos políticos, não fosse tanto como Antônio Conselheiro, que é um movimento que, embora pretendesse ligar a volta do Império, que ele fosse contra a República, o Antônio Conselheiro ele não organizou um movimento político. Era um movimento de salvação, né? Era da base da palavra de Deus e não avançava muito além disso. E Cotaxé seria, então, a capital. Então, quando ele começa a organizar esse estado, ele destaca a vila de Cotaxé para ser a capital. É bem pertinho dela, a cerca de 5 quilômetros, que ele bota a sede do governo, na Casa de Tábua. Não existe a Casa Rosada, né, em Buenos Aires, a Casa Branca em Washington, e lá era a Casa de Tábua, no estado União de Jeová. Um grande barracão que era a sede do governo. Professor, eu vou querer saber um pouco também da sua relação com esse local, né? Mas depois do nosso intervalo, pode ser? Ok. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conversando com o professor, jornalista e escritor Adilson Vilaça. Ele está contando um pouco para a gente sobre a reedição do livro Cotaxé, quinta edição, né, do livro. Professor, você já contou um pouco para a gente no primeiro bloco do que foi esse conflito, né? E aí eu queria que o senhor contasse para a gente, o senhor já me contou um pouco nos bastidores, né, mas contar para o pessoal de casa a sua relação com esse local e como surgiu o seu interesse por essa história, que é uma história um tanto apagada. O senhor mesmo, né, comentou que é uma história um pouco apagada e tudo. Como que o senhor conheceu essa história? Pois é, a história dos vencidos, né, que é muito enfatizado por Walter Benjamin, ela é sempre esquecida. Quem ganha conta a história, quem perde é Deus, né? Você não vai ouvir mais falar no que ele pretendia, o que ele queria, os sonhos dele, enfim, quem perdeu não tem vez. Então, quando eu fui para Ecoporanga, na infância, com menos de 2 anos, que eu chegaria lá, logo em seguida meu pai instala uma casa comercial, dessas de secos e molhados, bem típicas do interior, que se chamava Casas Jacaré. Quando as pessoas iam comprar, ainda naquele período anterior a 1964, ao governo militar, era o costume que todos os vendeiros, né, todas as pessoas que tinham mercearia, qualquer quiosque, birosca, emitisse nota fiscal para tudo.
O que infelizmente não se faz hoje, quer se retornar, mas não se faz. E quando meu pai ia emitir nota fiscal lá de uma lata de querosene, de 1 quilo de feijão, as pessoas diziam assim, costumavam dizer, no tempo do governador Udelino era mais barato. E eu ficava intrigado, perguntava ao meu pai quem era o governador Udelino, e meu pai, recém-chegado na região, não sabia de nada. O Udelino tinha sumido da região, tinha sido assassinado em 54, nós chegamos em 57, então meu pai não sabia de nada daquilo, dizia, é uma lenda local. Bem, nos mudamos de Ecoporanga em 1969 e eu iria estudar, fiz jornalismo, fiz tecnólogo de química, fiz publicidade, fiz não sei o quê, e comecei a escrever ficção e trabalhar como jornalista. E tive o interesse de descobrir essa história melhor, até me ajudaria inicialmente um editor do jornal Posição, era um jornal alternativo contra a ditadura que tinha em Vitória, eu trabalhava nele. O editor foi o Luzimar Nogueira, que fez o primeiro trabalho sobre a revolta camponesa que houve em Ecoporanga, e ele precisava conhecer fontes, né? E eu conhecia as pessoas, eu morei lá, transitava por toda a região, dei o nome de várias pessoas para ele entrevistar. O Luzimar fez um trabalho muito bom no período, e eu retornaria depois por minha conta para investigar melhor essa história por inteiro. E no início tive alguma dificuldade, que muita gente me disse, não tem documentação, não existe nada. Então eu optei por procurar as tais fontes orais, né, a fonte primária que eu conhecia. E comecei a entrevistar as pessoas. No período teve um senhor, um tropeiro, que foi de grande ajuda, mas eu entrevistei policiais, entrevistei jagunços, entrevistei fazendeiros, que foram contra ou a favor do Estado. Fizemos depois, inclusive depois do livro, um bom documentário de mais de 1 hora com a entrevista dessas pessoas. Mas eu tendo levantado a história primeiro com fonte oral, eu comecei a checar que se o que elas me diziam estava mesmo registrado em documento. Porque tinha algum registro, algum documento, porque o policial me disse, olha, na verdade tem um major que passou por aqui no período, ele fez um grande relatório disso. Aí um oficial, depois um tenente, me confirmaria. Então, eu consegui o relatório desse major, né, que ele compara o movimento que houve lá, a Canudos, fala que é uma Canudos Mirim e tal. E no relatório dele, eu descobri que havia 2 CPIs sobre o assunto. Você vê, 2 CPIs e tinha caído inteiramente no esquecimento. Então fui atrás procurar as pessoas que participaram da CPI. Felizmente, no período, né, ainda pude conversar com ela, o Oswaldo Zanello, o Dirceu Cardoso. De Minas Gerais, tinha ido para a região para resolver o litígio Aureliano Chaves, que foi vice-presidente da República no governo no governo militar do general Figueiredo. Então eu comecei a montar todo um painel de documentação. A documentação farta, muita coisa que hoje eu entreguei, em sua grande parte, inclusive as 2 CPIs, estão no arquivo público. Mas você colheu esses documentos com os seus entrevistados? Com entrevistados, documentos, consegui achar também documentos do próprio Udelino, de punho dele, e o Luzimar Nogueira, que faleceu, a viúva dele, uma grande amiga, Sandra, me passaria também o espólio de documentos que ficou com ele. Tudo isso eu selecionei, encaminhei para o arquivo público, ficou durante muitos anos esses documentos ficaram comigo. Mas muita gente ia à minha casa pesquisar. Então, fazendo dissertação, tese e tal, eu franqueava e que fossem lá pesquisar. Mas o melhor lugar é no arquivo público, porque tem conservação melhor, é acessível a todo mundo, não vai depender do horário que o professor Adilson Vilaça pode e tudo. Então eu fiz cópias para mim e entreguei os originais. Inclusive já tinha alguns originais que estavam se meio esfacelando, né? O arquivo público digitalizou tudo, está lá conservadíssimo. E no livro, eu coloco no final do livro um apêndice com extratos dos documentos históricos. Então, quem lê o livro
e consultar o apêndice, se quiser fazer pesquisa, ele já sabe como se orientar. Que aí tem trecho do relatório de uma CPI, trecho do relatório da outra, parte do relatório da Polícia Militar e muitas outras documentações, inclusive documentos de punho do Delino. Professor, em que momento esse livro virou o documentário? Pois é, quando nós lançamos o livro em 97, a primeira edição, ocorreria o seguinte, um documentarista nascido em Nanuque, né, que é Minas Gerais, e que fazia parte daí dessa área de conflito, ele havia ido embora do Brasil, trabalhado com Spike Lee, trabalhado com Hétero Escola na Itália. Primeiro foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália. E esse cara, ele leu no Estadão sobre o lançamento do livro, e contando. A cobertura foi muito boa do lançamento, né? Então ele leu no Estadão e ele falou assim, a minha terra e tal. Ele que me localizou, telefonou de São Paulo para me localizar e se propôs a fazer o documentário. Aqui a Luciana Veloso iria ser a produtora e esse documentário foi muito bem realizado, um documentário muito bem feito que está à disposição no YouTube. Então o pessoal de casa pode assistir. O pessoal joga lá, Estado União de Jeová, Efêmero Estado União de Jeová, o Cotaxé, vai achar o documentário. É um documentário de 1h10, um documentário muito bem feito. Eu até faria uma pequena versão dele, fiz uma pequena versão dele que está no meu Facebook, de 6 minutos, né, que é só para indicar como é. Mas o documentário é muito bem feito, bem realizado e conseguiu ainda colher o depoimento de muitas das pessoas que participaram e que estavam, então, evidentemente, vivas. Foi pena que o tropeiro que me deu mais informação, quando nós fomos fazer o documentário, ele já tinha falecido. Professor, agora só para esclarecer para o pessoal de casa, que esse é um dos seus livros, né? É um dos seus romances. O senhor tem vários outros livros publicados, mais de 40, não é isso? São 45 livros, agora já estou com o 46º escrito, antes do contrato, até com a Chiado. Então esse livro ainda sairá aqui pelo Espírito Santo, que ele foi escrito ano passado. Então, o 46º já está a caminho. E estou escrevendo a continuidade do Cotaxé, que é focalizando mais a revolta camponesa de 62. Essa continuidade provavelmente sairá também pela Chiado Editora na coleção Ecos da História. E os seus livros não são apenas romances históricos, né? Não. Nós temos... Eu comecei como um ficcionista normal, né, escrevendo um livro de contos. Meu primeiro livro, A Possível Fuga de Ana dos Arcos, foi lançado em 1984 e foi adotado pelo vestibular na UFES. Depois também eu teria outro livro de contos, Identidade para os Gatos Pardos, que também foi adotado em vestibular. Mas eu tenho biografias, ensaios históricos, contos, crônicas, novelas e outros romances, mas eu gosto muito de trabalhar com também o evento histórico. E tanto trabalhar para fazer o ensaio, eu tenho um ensaio que é mais acadêmico, mais científico, que se chama Cotaxé, a reinvenção de Canudos, que aí eu estudo a questão do messianismo e tal, e então já é uma outra linha, né? Uma outra forma de você investigar e registrar, documentar a história. Agora, o livro, o romance histórico, ele nos dá essa possibilidade de juntar a literatura com o evento e você ficcionar um pouco dentro do próprio evento também. Professor, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer sua presença aqui, deixar nossas portas abertas para que o senhor sempre retorne com novidades ou para falar dos outros livros, né? Porque são muitos livros para falar em pouco tempo. E queria pedir para o senhor deixar um contato. O pessoal de casa que quiser conversar com o senhor, trocar uma ideia, conhecer mais a obra do senhor, até adquirir os livros, como é que o pessoal de casa pode fazer? Olha, para adquirir os livros, eles vão estar nas grandes casas do ramo aí, não tem problema, né? Essas grandes livrarias todas vão ter aqui no Brasil e aqui no estado e tal. Mas quem quiser fazer qualquer contato comigo, o modo mais fácil é pelo Facebook. Chama lá Dilson Vilaça,
e tal, junte-se aos meus 2.000 e tantos amigos de E o Facebook. senhor responde, né? Respondo, Então, nunca tá. deixe de responder, fique à vontade, será um prazer. E muito obrigado pela conversa agradável. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Você pode nos enviar sugestões pelo e-mail tvalice.s@gmail.com. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.